Nesta conversa, convidamos Lela Beltrão, editora de fotografia de Suma Uma Jornalismo, e Ivana de Bertolis, editora do Everyday Brasil, para uma conversa sobre fotografia documental e novas formas de editoria. O Foto BSB não seria possível sem o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Por meio deste patrocínio, podemos ampliar as fronteiras da fotografia documental e jornalística, proporcionando um espaço dedicado ao diálogo, à reflexão e à celebração do poder transformador da imagem. Início da audiodescrição. Zuleika de Souza, Foto BSB. Mulher branca de cabelos grisalhos curtos e ondulados. Usa óculos de armação redonda. Veste roupa azul com detalhes em formas de pequenas mandalas. Está sentada num escritório com armário de madeira ao fundo e, no seu lado direito, há prateleiras brancas, além de quadros e fotos e outros itens decorativos. Ivana de Bertolis, mulher branca, usa longos cabelos castanhos com pontas avermelhadas. Usa óculos de armação escura e arredondada. Veste roupa preta. No fundo do ambiente, há uma parede rosa com quadros pendurados e, à direita da imagem, estantes brancas de metal. Lela Beltrão, mulher branca de cabelos cor de cobre, óculos de armação escura e retangulares. Usa brincos claros e triangulares e roupa preta. O fundo da imagem é azul escuro e há galhos de uma samambaia à direita. Podemos começar. Então, meninas, obrigado por vocês terem vindo para cá, para essa nossa conversinha, para o Festival Foto BSB, que é um festival que é mais dedicado ao fotojornalismo e à documentação, né? E eu fiquei seguindo vocês e acompanhando o trabalho de vocês, fiquei muito... eu acho que é uma questão hoje, essas novas editoras, né? Vocês são as editoras que não tem mais nas redações, vocês estão fazendo um papel fora da redação. A Lela não, está na Suma Uma, né? E a Ivana ela edita o Everyday Brasil, que é um projeto muito bacana, então elas vão contar mais ou menos como é que é esse dia a dia de fotojornalismo dentro dessas redações e na vida delas, né? Quem quer começar a falar sobre sua trajetória, como é que vocês chegaram nesse lugar? Eu posso começar. Tá ótimo. Primeiro, boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, adorei. É um prazer a gente estar tendo essa conversa hoje entre mulheres. E para dar uma apresentação assim sobre o Everyday Brasil, o Everyday Brasil é um projeto integrante do Everyday Projects, que é uma organização global de fotografia que nasceu na África em 2012 e que utiliza a fotografia como uma ferramenta para desafiar os estereótipos que muitas vezes comprometem e deturpam a nossa compreensão sobre o mundo. O Everyday hoje tem representação em mais de 50 países e regiões, com foco na fotografia documental e jornalística, que é produzida por fotógrafos e fotógrafas em atividade em seus países, e com a intenção de retratar o cotidiano da sociedade local de maneira autêntica, abrangente, real, verdadeira, por meio de boas histórias e boas imagens. E pensando no Brasil especificamente, o Brasil é um país muito grande, com expressões culturais, regionais inesgotáveis, com uma riqueza de realidades extensa. Então, pensando na fotografia mesmo como uma ferramenta social mesmo, para gerar informação, conhecimento, transformações, reflexões, e é por aí. E aí, essa apresentação que está passando, eu fiz uma seleção assim para ilustrar um pouco o que é o dia a dia do projeto, qual é o tipo quais são os temas abordados. Claro que tem poucas fotos aí, né, perto do que
não representa o todo que ele é, mas é um apanhado, assim, dos temas que são abordados, do tipo de fotografia, de alguns fotógrafos, algumas fotógrafas, que a gente tem... Ivana, mas me conta como é que foi sua trajetória até você chegar no Everyday. Como é Tá. que você chegou na fotografia? Como é que... Então, em até 2018 eu fotografava, eu atuava como fotógrafa, mas assim, eu não era uma fotógrafa feliz, assim. E aí, desde uns anos atrás, assim, eu comecei a pesquisar muito fotografia, tanto fotografia produzida dentro do Brasil, como em outros países, e muito focado na fotografia documental, e eu comecei a entender que essa pesquisa me interessava muito, muito mais do que estar fotografando realmente. E aí, nessa, calhou, assim, de eu conhecer o Everyday África, que foi o primeiro, né, que nasceu, fundado em 2012, e aí eu conheci o África, e já tinha alguns outros, como o Irã, e aí eu comecei a entender aquilo, procurar entender do que se tratava, achei super interessante, e veio muito, assim, a calhar com o desejo que eu estava sentindo naquele momento de atuar na fotografia de uma outra forma, mas eu não sabia direito ainda como. E aí eu entrei em contato com eles, com Austin e com o Peter, que são os dois jornalistas norte-americanos que fundaram o projeto, e aí eles me explicaram como eu deveria fazer, aí a gente foi conversando, e aí eu inaugurei o Everyday Brasil aqui. E aí, assim, eu não sabia muito, assim, que caminhos isso tomaria, mas acabou tomando caminhos bem interessantes, assim, e, enfim, hoje é o meu dia a dia, todas as coisas que aconteceram depois, todo o meu trabalho hoje, as coisas que eu faço giram muito em torno, assim, do projeto, de pessoas que, por conta do projeto, acabam me convidando para trabalhar, e é mais ou menos isso. O Everyday já tem 10 anos, desde 2014, né? Ele vai fazer 10 anos esse ano em outubro, e a ideia é que a gente consiga fazer uma grande exposição, eu espero que dê tudo certo, mas 10 anos. Aí no final dessa apresentação coloquei algumas fotos, assim, de alguns projetos, de algumas ações que a gente já fez. Tá certo. E a Lela, como é que... Hoje a Lela trabalha já para vários jornais, tal, e hoje ela está na edição do Suma Uma, né? Que é a revista que é editada a partir da Amazônia, no centro, que a Eliane Brum diz que é o centro do mundo hoje, a Amazônia, né? Exatamente. E eu tô em Suma Uma desde agosto, né? Ainda não completou um ano, mas é impressionante, né? Como já mudou a minha vida de eu estar lá esse tempo, porque você é uma imersão, né? Na Amazônia, nas questões indígenas, nas questões ambientais e tudo mais, né? É isso o tempo inteiro. Só explicando, né, que a apresentação começa com algumas fotos minhas, todas são de Suma Uma já, tá? Começa com umas fotos minhas e depois vem algumas fotos de fotógrafos de lá. De Suma Uma, né, que fizeram trabalho para Suma Uma. Então, assim, eu acho que o grande desafio mesmo de estar em Suma Uma é como é que a gente pode mostrar a Amazônia para o resto do mundo, né, de uma forma real, né, porque as pessoas têm uma ideia da Amazônia que é bem diferente do que é, né. Quem já foi para lá sabe que é difícil até de você explicar. Então, assim, o que eu procuro fazer na edição é trazer a pessoa para perto, né? Então, imagens mais próximas, mesmo essa coisa do ângulo normal mesmo, né? Você conseguir levar a pessoa para dentro da Amazônia e poder sentir quais que são as questões. Esse é um trabalho que foi numa terra indígena para tirar gado, né? De grileiros, enfim, de uma terra indígena. Então, a gente acompanhou o IBAMA numa ação. Mas, então, para mim, o grande desafio é esse, né? Como você faz as pessoas se aproximarem, não ser uma coisa tão distante como a Amazônia é. E é uma cobertura
Pode falar, se você vai falar. Não, eu ia perguntar, então, você edita e faz algumas pautas também. Eu edito, faço pouquíssimas pautas, mas eu faço. Quando dá, eu, ao contrário da Ivana, eu amo fotografar. É a minha vida, assim, eu sou fotógrafa há muitos anos já. E vocês duas são baseadas em São Paulo, ficam em São Paulo, capital. A sede de Suma Uma é em Altamira, né? Mas a equipe está toda espalhada mesmo. E até eu comecei, é engraçado, porque o primeiro trabalho que eu tive em jornal foi como subeditora, né? E foi a única vez que eu editei. Depois, isso tem o quê? Tem uns 20 anos já? Não, menos. Uns 10, 15 anos. No Jornal Brasil Econômico, que foi um jornal que durou pouco tempo, 2 anos e meio, mas foi também que lançou Marca, Meia Hora, então a gente fazia de tudo, né? Era muita economia, muito retrato, mas também tinha esporte, tinha futebol, tinha notícias populares, né? Porque eram 3 jornais ali que a gente editava ali no mesmo lugar, né? Enfim, falando disso, e a fotografia é uma coisa que eu tenho achado muito interessante, né? Que a fotografia eu sempre achei que ela fosse muito solitária, né? Porque a gente vai para as pautas, faz tudo, às vezes com jornalistas, mas é uma profissão um pouco solitária, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem uma rede muito grande de fotógrafos. E nesse início, por exemplo, a Ivana foi uma que me ajudou pra caramba, né? Para achar os fotógrafos em toda a parte do Brasil. Então a gente se ajuda muito. Esse fotógrafo, eu fiz questão de colocar o Sol, ele é de Altamira, tá? A gente tem um projeto em Suma Uma que chama Micélio, que é de coformação com os jovens da floresta, para a gente poder ter a cobertura a partir de dentro da floresta mesmo, tanto de texto quanto de foto. E o Sol é um fotógrafo, ele é maravilhoso, está fazendo um trabalho realmente muito lindo, assim. Essas primeiras fotos são dele, e está crescendo, está bombando, enfim. É um projeto muito legal, porque a ideia é cada vez mais levar Suma Uma para a Amazônia e feita por pessoas da Amazônia, né? Então, tem essa ideia. Muito bom. E aí são feitas oficinas para aprimorar o trabalho? Os miceliantes, que a gente chama, né? Agora eu não tenho certeza, são 10, 11, é por aí, né? São uns 10. Todos eles têm alguma editora que é a sementora, né? Então, toda semana a gente tem reunião com eles e a gente desenvolve um projeto, uma matéria, né? Por exemplo, o Projeto do Sol foi um vídeo sobre cachoeiras e a gente publicou em Suma Uma. A ideia é publicar todas as matérias, né? Então, é um trabalho intenso, é um trabalho grande, é um trabalho de 1 ano de sementoria, né? E todos eles estão publicando. Quem acompanha a Suma Uma, toda vez que a gente publica uma matéria, a gente fala que é dos miceliantes, né? Então, dá para acompanhar e até dá para entrar no site, dá para ir atrás dessas matérias específicas, porque vale a pena, é muito lindo e é um olhar que a gente não consegue ter, né, da Amazônia, a gente que é de fora da Amazônia. Por mais que a gente tente chegar, é outra história, né, não tem muito como. E esse fotógrafo também, o Michael Michael, eu nunca sei como fala o nome dele, mas ele é maravilhoso também, ele é de Manaus, e a gente procura sempre contratar o pessoal da região, né? Então, de Manaus, de Belém, de Altamira, ou quando é do Acre, enfim. Tem algumas vezes que tem fotógrafo que vai fazer uma matéria ou outra, mas a maioria das vezes é o pessoal da região mesmo, né? Que ótimo. E como é que é o contato com os fotógrafos, Ivana? Você vai atrás deles pelo tema? Como é? Então, hoje em dia, o Everyday Brasil tem uma rede de fotógrafos muito grande. A dinâmica do projeto ela é muito viva, assim, é um projeto que está sempre em construção. Eu já tenho formei uma rede bem grande, tem fotógrafos regulares em todas as regiões do país, fotógrafos que são oficialmente parte do projeto,
Mas a gente não publica apenas fotos desses fotógrafos que são oficiais, digamos. A gente tem esses fotógrafos porque é bom a gente ter essa rede né, formada para poder trabalhar de uma maneira mais regular mesmo. Mas tem muita gente que... Todo dia eu recebo coisas, todo dia tem pessoas que escrevem, todo dia tem pessoas que mandam material. Então, no começo, eu fui atrás de algumas pessoas, fui conhecendo melhores mais fotógrafos do Brasil, aí eu fui conversando com eles, fui com eles e com elas, né, com os fotógrafos, e fui explicando o que era o projeto, mas aí a coisa foi acontecendo e crescendo de maneira bem orgânica. E aí hoje as pessoas muitas vezes me procuram, pessoas assim, alguns fotógrafos que às vezes eu nem conheço, e aí mandam, tem esse material aqui. E os fotógrafos que já são oficiais do projeto também, quando fazem uma grande cobertura, ou uma matéria que tenha a ver, também me mandam, entram em contato. Então, acontece dessa forma. E também acabo conhecendo novos profissionais, assim, sempre, né, com uma regularidade, porque uma das intenções também do Everyday Brasil é dar visibilidade ao trabalho de fotógrafos e fotógrafos que estão produzindo atualmente, porque o Brasil, sendo enorme como ele é, tem muita coisa sendo produzida, tem muita gente que está produzindo coisas legais e que não estão num grande veículo de imprensa, que não estão numa agência, não estão assim numa grande vitrine, mas tem muita coisa sendo produzida. Em todas as regiões, em todos os estados. E então dá visibilidade para esses fotógrafos e fotógrafas que às vezes são mais jovens, ainda não estão assim nesse rolê do dia a dia. Isso também é um dos objetivos do projeto, e é bem gratificante isso também. Eu conheci um monte de gente por conta do projeto, fotógrafos que não estão aí assim, né, em nenhuma grande vitrine, mas estão produzindo materiais assim, super importantes, relevantes. E uma coisa que eu acho bem gratificante também é que, assim, vira e mexe, alguém vem falar para mim, eu conheci o trabalho de tal fotógrafo no Everyday Brasil. Então rola muito isso, assim, e também algumas pessoas, às vezes eu nem fico sabendo, acabo não tendo conhecimento de tudo que rola. Em decorrência do projeto, mas às vezes alguém vem me dizer, no mês passado eu fiz um trabalho porque me chamaram, porque me viram meu trabalho no Everyday. Então, acontece essas coisas. Assim. Os fotógrafos marcam você, por exemplo, um fotógrafo que você não conhece, você não acompanha ele marca você com a hashtag Everyday Brasil, marca com arroba. Isso. E aí, tanto que quando as pessoas escrevem, falando, como é que eu posso fazer para participar, tal, nananã, e muita gente eu conhecia assim, aí fui vendo o trabalho, aí publicava uma foto ou outra de vez em quando, aí eu fui entendendo o que era o trabalho desse fotógrafo, aí depois de um tempo passo a convidar para ser membro oficial. Mas assim, eu sempre falo para quem entra em contato para marcar a hashtag. Porém, o Instagram, não sei se vocês perceberam, mas ele mudou muito. Assim, antes a hashtag era um lugar ótimo, assim, desses trabalhos que são marcados aparecerem para mim. Hoje você entra lá, é uma confusão, é uma coisa que aí tem o filtro recente, mas aí aparece coisas que foram marcadas, sei lá, há 3 anos. E aí é uma coisa que me faz pensar ainda mais, uma coisa que eu já penso há anos, que assim, a gente fica o Everyday muito, mas eu acho que tudo hoje meio que depende disso. A gente fica muito assim na dependência do Instagram, né, para a gente apresentar o nosso trabalho, para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas. O Everyday é um projeto que nasceu no Instagram, tem várias ações em todos os países, tem ações, exposições e ações fora do online, mas é uma coisa do dia a dia no Instagram. E eu penso muito assim, que está errado assim, a gente ficar amarrado nisso, mas eu também não sei apontar nenhum caminho.
Porque eu fico pensando, e se uma hora o Instagram não vai mais existir? E aí? Aí a gente vai fazer o quê? E todo o acervo? E todas as 5.000 fotos que já foram publicadas? Então, assim, nem era disso que a gente estava falando, mas acabou vindo na minha cabeça mas é essa sobre isso reflexão. também, né? Eu Porque acho aí essa coisa da o hashtag, Cláudio, que era uma coisa super útil, assim, super legal, que nos primeiros anos, na verdade até ano passado, assim, era um lugar que eu entrava para falar, ver quem que marcou, e aí acabava conhecendo muita gente nova ali. Agora é uma bagunça, uma confusão, que eu não sei nem explicar como que aquilo funciona. Eu continuo entrando ainda para ver, às vezes dá certo, mas assim, já não está mais legal, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Não tem nenhuma sugestão por enquanto, mas eu penso sempre. o Cláudio, que é o nosso outro curador do festival, Cláudio Berciani, ele sempre fala isso, que é muito preocupado de onde é que os fotógrafos estão. Eu falei assim, eu acho que eles continuam todos no Instagram. Ainda não tem uma plataforma, né? Não. E para a Suma Uma também é a plataforma principal. A Suma Uma tem o site, mas o contato. A BD tem um site também, mas o site é uma coisa para você. Assim, a gente publica matérias eventualmente, assim, com alguma regularidade até, algumas matérias mais extensas, que aí tem mais texto, mais foto. Mas o site é um lugar para você ter, assim, né, para você apresentar o trabalho, para mandar quando alguém quer entender mais, é um lugar que explica de uma maneira mais extensa o que é o projeto, aí tem quem são os fotógrafos, mas o dia a dia é o celular, é o Instagram, né? Não tem outro, por enquanto, não surgiu outra plataforma, né? E, Lela, para vocês também, lá na Suma Uma, a porta é o Instagram? O Instagram, lógico que é onde tem mais visualização, mas o mais importante é o site, que é onde estão as matérias completas, né? Então, o pessoal vai para o site para ler as matérias. E são matérias grandes, né, de Suma Uma. São matérias muito trabalhadas, são matérias que demoram para ficar prontas e são traduzidas para inglês e para espanhol. Então, no site você tem todas as versões. Então, eu vejo o site como o principal mesmo de Suma Uma por conta disso, mas assim, é óbvio que são pouquíssimas pessoas que leem uma matéria inteira, né, perto do alcance que tem. Né, e é uma coisa de educação mesmo do olhar, enfim, de cultura e tudo mais. Mas a ideia é chegar em mais gente, né? Mas tanto que a edição eu faço a edição para o site, né? E aí eu separo as fotos e tal, e a gente tem mais um pessoal, tem a Cacau e o Matheus, que fazem a edição para as redes, né? Em cima das fotos que eu seleciono para o site. Então, tem uma equipe voltada para as redes, assim, que é uma coisa muito mais dinâmica, né? Enquanto as matérias são realmente... A gente fica, às vezes, meses, assim, para fazer uma matéria, porque vai, volta, checa, aí muda uma informação. E é um rigor mesmo, assim, para cada matéria que é publicada, assim. Matéria que não está totalmente checada, prontinha, não vai para o ar de jeito nenhum, assim, né? Então, tem Suma Uma tem essa pegada, tem esse preciosismo, né, num bom sentido, assim, de apuração da matéria. Aí eu vejo um pouco como um caminho um pouco diferente nesse sentido, né? Mas essa coisa da rede, eu acho incrível como a gente ficou refém, né? É uma coisa bem absurda, assim. E eu não sei, até fiquei curiosa, Ivana, vocês têm esses arquivos que vocês guardam aonde, né? O que vocês fazem com essas fotos? Elas estão só no Instagram? Fiquei curiosa para saber, assim. Porque eu tenho muita coisa, né? Mas não tudo, porque no dia a dia, assim, aí às vezes, por exemplo, tem situações, tem períodos que dependendo do que está sendo, do que está na pauta da vez, fica publicando o dia inteiro, assim, sei lá, eleições, aí publica o andamento das eleições no país, em vários pontos do país. Então, assim, nem dá tempo, assim, de ficar pensando em guardar isso, mas eu tenho muita coisa, claro,
Mas ainda assim, a gente tem isso, e até essas coisas, mesmo se não tiver, se precisar, pode entrar em contato com o fotógrafo, ele manda. Mas e fazer o que com isso, entendeu? Sabe? Então, assim, isso me preocupa. A mim também. Até porque mesmo antes de estar em Suma, né? Você fala assim, gente, se eu não quiser usar o Instagram, eu faço o quê? Eu mudo de profissão, né? Mas eu acho e aí você estava falando do site. Realmente, no caso de vocês, principalmente, é muito importante o site, porque é um lugar onde vão ter matérias completas, com mais fotos, com texto, entrevista, enfim, não tem como não ter. Mas para você também divulgar o que está no site, você tem que chamar para algum lugar. Sim, quando eu publico alguma matéria maior no Everyday Brasil, aí eu separo algumas fotos que dizem respeito a essa matéria que foi publicada no site, e no Instagram eu faço um breve resumo do que é essa matéria, com algumas fotos, e ponho o link na bio para a pessoa chegar lá no site, né? Então, assim, até para você divulgar que tem alguma coisa que tem matéria nova, que tem conteúdo no site, a gente precisa do Instagram, a gente ficou refém realmente, e eu não sei, eu tenho receio. Uma saída é o que vocês têm feito, né? Produzir projeções, exposições, né? Livro ainda não foi feito do Everyday. É uma ideia, é um sonho, assim, eu fico até triste de falar, porque assim, eu já pensei muito em fazer livro, já pensei em formatos, já fiz reuniões com algumas pessoas, já fiz orçamento, mas assim, livro é caro pra caramba, né? E aí um livro do Everyday seria um livro grande, um livro de 10 anos, por exemplo. Merecia, né? Merecia, com certeza. Eu ainda não deixei de acreditar que pode ser possível, mas é complicado, né, fazer as coisas assim na raça. Mas um livro é algo que, sem dúvida, tá nos meus planos assim há um bom tempo. Você sabe que ano passado... Quantos fotógrafos... Só fazer uma pergunta aqui. Para vocês duas, quantos fotógrafos que vocês têm no Everyday, assim, que vocês falam mais ou menos, que publica toda semana? Tá. Não são sempre os mesmos que publicam toda semana, as coisas vão mudando, assim, dependendo do assunto que está em pauta, dependendo. Tem fotógrafo que cobre mais questões ambientais, outros que cobrem mais questões indígenas, outros que são mais fotojornalistas, que estão na rua todo dia. Então, assim, não dá muito para dizer que... Às vezes, passam semanas com alguns fotógrafos ali mais, sabe, mais ali aparecendo, mas é uma coisa que vai acontecendo de maneira orgânica mesmo. Mas esses fotógrafos, assim, oficiais, que são colaboradores regulares, mais de 40. Mais de 40. Uma bela redação, né? Bastante, E você, Lela, na Suma? É pouco, né? São poucos, porque a gente não tá toda hora mandando gente para campo, assim, né? É bem devagar. Então, por exemplo, esse mês, se a gente tiver umas 3, 4 matérias em campo, é muito, né? Então, a gente tem um pessoal, né, que está com a gente no Brasil todo, mas todo mundo é freela, né? E não tem muito nem como dar garantia, sabe? Que vai ter trabalho sempre, porque varia muito, né? Agora a gente está fazendo uma no Acre, depois vai fazer uma... Enfim, não tem essa demanda que Hard News tem, né? É outro ritmo, assim, mas aí são pautas também que o fotógrafo vai ficar 8 dias, 10 dias, né? Então, eu sinto que é um outro ritmo mesmo, né? E vocês têm um fotógrafo assim que vocês falam assim, nossa, esse é um achado, esse fotógrafo, essa fotógrafa que estava escondida, como é que ela estava escondida há tanto tempo? Vocês têm um nome assim que... Então, eu trouxe o Sol, já até falei dele. O Sol, né? Eu trouxe o Sol, mas todos esses que eu trouxe aqui na apresentação são fotógrafos que eu admiro bastante. O Matheus, que está passando aí, olha essa foto, eu acho demais. Ele é de Brasília.
né? Aí da sua terrinha. Pois é, a gente não conhece, eu não conheço ele, eu vou procurar ele. Não, muito bom. Muito bom, né? Ah, eu Ele é sei rápido. quem é. Aí Sei tem quem é. ele, tem o Ahmad Jarrah, é assim que fala, Ahmad Jarrah? Que foi até lá do... a Ivana que indicou, estou editando agora uma matéria. Ah, o Ahmad. Ah, tem foto Ahmad. dele também. É do Mato Vamos ver Grosso quando ele, tem. né? Não tem foto dele aqui, porque essa matéria ainda não saiu, eu estou editando ela agora. Hoje eu fiquei com as fotos dele o dia inteiro, assim, e você fala, nossa, sabe aquele trabalho que é difícil de você editar de tanta foto boa que tem? Ele é muito bom, ele é muito bom. Na apresentação que eu mandei da VLD tem uma foto dele, que inclusive fez parte da exposição que a gente fez ano passado. Ele é muito bom, né, Lela? Eu acho vi a ele da seringueira, né? Ele é muito bom, realmente. E a gente deu um desafio para ele, que era fazer as fotografias a partir do olhar de um rio. Então, porque a gente tem esse olhar poético, né? e a gente tem esse Super olhar poético. uma dos não humanos, né? De você tratar o rio, tratar os, enfim, os animais, né? Como ser de direito, né? É isso. Então foi uma pauta diferente, né? E eu acho que foi um desafio mesmo. E realmente ele mandou muito bem. Depois, quando sair, eu mando para vocês. Em breve. Acho que essa semana ainda. Curiosa, manda sim. Te mando. Ele foi indicação da Ivana, por exemplo. Ela salvou. O Ahmad, ele colabora com o Everyday Brasil já faz alguns anos. Ele é do Mato Grosso, né? Lá de Cuiabá, né? Eu conheci ele aqui em Brasília, ele veio num festival aqui, veio junto com o Zé Medeiros, que também é outro fotógrafo excepcional, né, do Pantanal. O Zé Medeiros. E o que eu ia falar até antes, sobre a história do Instagram, né, que aí teve... Eu tenho essas questões com rede sempre, assim, também é uma coisa que eu sempre fico pensando muito. E aí eu quis fazer uma exposição sobre mulheres, né? Sobre questões do feminino, né? Sobre, enfim, tudo isso que a gente vive. E aí eu queria deixar essa exposição acessível para todo mundo, e eu fui para o metrô, fui para a CPTM. E foi legal que eu descobri que eles são bem abertos, lógico, né? Não tem a grana. Tem que ter exposição pronta, né? Eles cedem o espaço. Mas aí eu fiz é bem legal. Simples. Eu fiz uma exposição muito simples, consegui grana com patrocinadores, assim, peguei umas empresas que queriam ter o nome junto, que tinham a ver e que eram bacanas também, e realizou, entendeu? Aconteceu, e ela ficou, sei lá, teve uma exposição que chegou a ficar 2 anos ali na estação de Pinheiros, da CPTM, e, enfim. Então, eu acho que essa é uma alternativa também, né? Levar as fotos para lugares públicos. Sim, isso eu acho. Gente. E essas fotos, até eu fiz uma impressão que ela não é de tanta qualidade, mas ela é resistente, né? Então, assim, porque você vê, depois você vai ver as fotos, tem foto que o pessoal quer estragar, né? Joga sorvete, joga não sei o quê, acontece de tudo, né, nessas exposições. Mas eu acho que é uma saída, sabe? Sim, eu também acho. Eu acho que levar a fotografia para a rua é super importante para o lugar onde as pessoas estão passando. Levar a fotografia até as pessoas e não esperar que sempre, né? Claro, é ótimo a gente poder fazer exposições em museus, em galerias, mas não só esperar que as pessoas vão visitar, apreciar o que a gente está mostrando, mas também colocar a fotografia e, na verdade, colocar as questões que a gente quer levantar, na verdade, né? A fotografia, ela é a ferramenta para isso. Colocar isso no meio do caminho das pessoas, né? Atravessar, fazer com que elas possam ser atravessadas por aquilo e, quem sabe, sei lá, pensar, refletir sobre isso, né? Porque ela não está esperando, né? Ela não está esperando ver aquilo, ela não foi atrás disso.
Então ela é impactada de alguma forma, né? Eu acho super importante. Já fiz com a Everyday Brasil algumas projeções. A maior delas eu fiz em 2018 na Rua Augusta, numa empena da Rua Augusta, assim, num sábado à noite. Começou às 9, foi até às 3 da manhã. Tipo, quero fazer de novo. Assim, foi muito, 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 muito legal. Porque aí, assim, o povo tá no rolê, tá ali, aí tá tomando uma cerveja, é cheio, na Augusta, né? Cheio, agora não tá mais tanto, né? Tá cheio de prédio lá. Mas naquela época ainda tinha uma balada do lado da outra, um bar do lado do outro, ainda tem, né? E aí a pessoa tá lá tomando uma cerveja, se divertindo, e começa a aparecer umas fotos, assim, do nada. Isso é muito legal, muito legal. Acho que é uma opção, né? É uma saída. Só que é uma saída pontual, né? Pra gente que tem um trabalho que a gente tá... Que também depende, assim, da gente estar falando dele diariamente, para que ele continue existindo. Então, a gente precisa, né, realmente estar diariamente, assim, entrando no dia a dia das pessoas, né? Porque senão... Pensar num financiamento, você já pensou num jeito de financiar o Everyday? Já pensei, já falei com várias empresas. Agora eu dei até um tempo, porque eu fiquei cansada, né? É complicado. Quando eu falo gente, é eu e a Lívia que vocês conhecem. A Lívia também, depois de uns anos, ela passou a trabalhar comigo no Everyday Brasil, mas ela não está no dia a dia, ela tá? Mas assim, quando a gente faz alguma ação, algum projeto, ela é a produtora dos projetos, mas enfim, está super presente, ela também é do Everyday. E a gente teve um tempo que a gente conversou com algumas empresas, que a gente deu um super gás, assim, fizemos uma puta proposta e fomos mandando para as pessoas, com várias possibilidades, assim, sabe, das pessoas entrarem. Inclusive uma delas, que é um dos desejos meu, é da gente passar a produzir conteúdo próprio. A gente, né, poder viajar, poder executar nossas pautas, contratar os fotógrafos, só que isso precisa de dinheiro, ideias eu tenho um monte, eu não vou deixar de acreditar na Everyday, a gente faz coisas, a gente é muito dependente dos editais, dos programas de incentivo à cultura, as coisas que a gente consegue realizar são por esses meios. Porém, é muito limitante, né? Porque, assim, dá vontade de fazer muitas coisas. O projeto ele tem potencial para expandir de várias formas. Mas é muito complicado, mas eu ainda eu não vou deixar de sonhar. Não, está tudo mudando, eu acho que vai conseguir. Se você tivesse que montar uma redação hoje com 10 fotógrafos, quem você chamaria, Ivana? Mas eu não vou conseguir dar essa resposta agora. Sim. É uma boa pergunta para eu refletir. Mas, assim, eu não tenho como dar esses nomes, 10 nomes agora, porque... Mas teria fotógrafos no Brasil inteiro para... sim, teria. E aí dividir... regiões. Sim, e pensando muito, assim, nas questões que a gente aborda, né? No dia a dia, assim, as questões ambientais, as questões indígenas, questões sociais. Então, a gente tem fotógrafos e fotógrafas, o Diego Baravelli, por exemplo. O trabalho dele é totalmente focado nas questões indígenas. O Rafael Alves, que é um querido, é da Everyday, assim, praticamente desde o começo, é um super fotógrafo. Ele tem a questão, o trabalho dele é bastante ligado às questões ambientais. Então, eu acho que, sem dar nomes, que eu preciso pensar, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que seria pensando, assim, nesses temas, na abrangência desses temas, e é uma boa coisa para eu pensar. Uma coisa que eu acho bem interessante, assim, no Everyday, que você está sempre no clima do que está acontecendo. Por exemplo, está no Carnaval, tem milhares de fotos de Carnaval do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro e de várias expressões, porque, assim, uma das coisas, assim, que eu sempre penso
de levar novas perspectivas para as pessoas, sabe, de um mesmo assunto. Então, assim, com o exemplo que você deu do carnaval. Então, se é o carnaval, vamos mostrar também o maracatu, sabe, esses outros carnavais das pequenas cidades, na Amazônia. Então, sempre olhando para o Brasil mesmo dessa forma, né? Que eu acho que é a única forma que dá para olhar quando a gente está falando nisso, que é com grandiosidade mesmo, porque o Brasil é muito grande, muito grande. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa. E Lela, você diz que fica dividida entre fotografar e editar. O que você gostaria de fotografar hoje? Eu tenho até que ultimamente eu tenho fotografado, né? Eu fiz uma cobertura legal agora no Carnaval dos Yanomamis lá no Rio de Janeiro, na Salgueiro. Então, assim, eu não vou falar que eu estou carente. Nesse momento eu não estou. E eu tenho meus projetos pessoais, né? Foi o que eu pensei quando eu fui trabalhar lá, né? Que independente de eu estar mais na mesa, mais no computador, mais editando, eu mantenho meus projetos pessoais. Esse aí é, por exemplo, um deles, né? De fotografar os encantados, encantaria, essas coisas. Isso tem muito a ver com o boi do Linda foto. Obrigada. E esses... Então, eu estou fotografando, eu parei de fotografar coisas que eu não gosto, de fotografar só por conta do dinheiro, e isso foi ótimo, entendeu? Eu fazia, eu acho que todo mundo, né? A gente pega muito trabalho para pagar as contas. Opa! Então, eu tenho feito poucas fotos, mas quando eu faço são momentos bem especiais, assim, né? Então... mas eu perdi porque eu estava falando disso agora. Não, eu posso para o Maranhão. Não, que você gostaria... sim, falta de edição, né? Mas eu estou amando editar, e estar com esse contato com os fotógrafos, né? E ter essa rede ampliada, sabe? E chegar aquele material e você conseguir... É muito rico, né? A edição, assim, é muito rica. Então, eu estou gostando bastante. E é um aprendizado também, né? Nossa, diário. Gente do céu. E como eu sou... Como a Simona é pequena, né? E fotografia só eu, né? Então, é um desafio. E eu chamo sempre a equipe para me ajudar, para estar comigo, né? As editoras de cada matéria, enfim, para a gente fazer um trabalho conjunto, porque eu acredito que a fotografia ela é coletiva, assim, sabe? Eu gosto muito de trocar, eu gosto muito de... enfim, Sumoma é nosso, né? Então, a gente tem essa coisa colaborativa cada vez mais, assim, eu sinto que a gente está chegando num lugar bem legal nesse sentido. E é isso da rede, né, da fotografia. A gente, né, nós três, a gente já se viu milhões de vezes em vários lugares, né? A gente está sempre trocando, né? Estamos em Brasília, estamos, enfim, em Tiradentes, depois vai para, sei lá, final do ano, vamos para Fortaleza, talvez. Né? Tem várias coisas acontecendo na fotografia e quem quer entrar na rede vai para esses lugares, vai ver o que está acontecendo, né? Vai trocar com as pessoas. E isso que eu acho muito legal, assim, que eu tenho, que eu não sei, que é o que me alimenta assim muito na fotografia também, né? Sim. Você participou do Fotógrafas com Lula, você fotografava, veio para a Posse, né? E você tinha um trabalho anterior que era de fotografar os partos, né? Sim, que fiquei 8 anos muito feminino. Você Depois fez um livro, né? Isso. Um livro super bacana. Você acha que essa fotografia de família é uma fotografia contemporânea que ela não está num lugar que ela merece na fotografia? Nossa, são tantas coisas. Eu acho que tem um espaço bem grande para fotografia de família, assim eu sinto, né? Mas também, ao mesmo tempo, é a porta de entrada de muitos fotógrafos, eu percebo também. O parto, a maioria das pessoas que começam a fotografar parto, depois que viram mães,
né, e quer continuar no parto, quer continuar trabalhando com isso. Eu vejo muita gente que vira fotógrafa para fotografar parto, por exemplo. Olha Entendeu? só, não sabia. Não foi o meu caso, né, porque o meu foi uma crise mesmo existencial depois que eu virei mãe, o que eu faço da vida, não sei o que e tal, mas a fotografia sempre foi, né, presente. E eu falei, vou fotografar a parte. Só que na época que eu comecei a fotografar, não era esse boom que é hoje, né? Era bem diferente. Então, assim, em São Paulo, sei lá, você contava nos dedos as fotógrafas de parto que tinha. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje a gente está num lugar muito delicado, assim, do parto em si, né? Porque... E eu nem selecionei nenhuma foto de parto, ó, faz mais de um ano que eu parei de fotografar parto. Mas foi um trabalho muito ativista mesmo, né? Porque é a busca por respeito, né? Respeito na hora de parir. E a gente, depois que você entra nesse universo, você começa a perceber como as mulheres são desrespeitadas num dos momentos que ela está mais vulnerável na vida, que é o momento do nascimento, né? Do filho. Então, foi algo que mexeu muito comigo. E eu fiquei muito tempo ativista mesmo, e eu também fotografava, e foi aí que eu fiz o livro também, fiz algumas exposições. Foi muito intenso, muito intenso. Só que é um trabalho bem complicado, né? Porque você fica de plantão 24 horas por dia, e isso para mim chegou um tempo que eu já não estava disponível para sair de casa às 3 horas da manhã, qualquer dia, sabe? Tem que ter uma disponibilidade para isso. Mas é um trabalho incrível que está crescendo muito, assim, é um mercado que cresceu demais, assim, demais. E é bem interessante, né, também, eu acho. É um plantão, né? É um jornalismo hard news na veia, assim, né? Só que é um hard news com um público muito pequeno, né? Assim, para uma família, para uma comunidade e tal, mas é um super acontecimento na vida de várias pessoas. Sim. E transforma a vida, né, de um jeito muito... Tem que ter muita sutileza, né? Porque você não pode... Imagina só, a mulher para parir, ela tem que ter a ocitocina, ela não pode ter adrenalina. Se ela se sentir observada, não sei o que, ela vai para adrenalina. Então, assim, você anda num caminho muito sutil para você não atrapalhar o processo daquela mulher. Né? Então, é um trabalho muitíssimo delicado. Assim, muitíssimo, porque não é você estar ausente. Você está ali, você faz parte da equipe daquela mulher. Né? Se alguém precisar pegar, sei lá, o equipamento da parteira no carro, quem vai pegar é você, não é a parteira, não é a doula. Você é a pessoa menos importante ali. Né? Então, você entra como parte da equipe mesmo. E se você consegue estar nesse lugar, as fotos acontecem, né? Eu sinto muito isso. Então, tem uma magia do parto, que eu acho que é isso que encanta muito, né? As fotógrafas de parto. Assim. Só é cansativo. É um meio onde a fotografia é basicamente feminina, assim, só fotógrafas. De cada 100 mulheres, você vai ter um homem. E eu tenho na minha... sei lá, eu quis ter mulheres no meu parto, mas sempre pediatra foi homem, né? Enfim, depende muito da energia da pessoa, né? Mas é basicamente mulher, assim. Um ou outro homem. E os homens encontram uma certa resistência, né? Não tem como dizer que não. Assim. Ok, eu faço as mulheres. Na sua vida anterior, Ivana, você fotografava moda também, né? Fez editoriais. Não, na verdade, eu trabalhava no meio da moda, mas eu não fazia editoriais. Eu trabalhava em alguns sites de moda, trabalhei em vários, nenhum deles existe mais. E eu cobria as semanas de moda e fazia matérias de comportamento dentro do contexto da moda. Então, em alguns sites eu ajudava a pensar em pautas, também escrevia matérias, mas era dentro do contexto da moda, das semanas de moda, do mercado da moda, desse mundo.
que, nossa, fiquei muito tempo, mas passou, foi. Não, é um mundo que eu também trabalhei com, mas eu fotografava mais moda, fotografava as semanas de moda e tal, e é um mundo que foi esvaziando, né, assim, engraçado Sim, que... super! Eu fico pensando, às vezes, se eu tenho essa impressão, porque eu realmente estou muito distante desse mundo, já não tenho nenhuma ligação com esse mundo, nem com pessoas que estão nesse mundo, ou se é porque esvaziou mesmo, mas eu super acho que esvaziou, eu acho que perdeu a aderência, assim, não é como era antes, né? Porque, pelo menos, eu tenho essa impressão. Foi bom, aprendi muita coisa, conheci muita gente, fiz amigos, amigas, mas foi uma fase. Uma coisa que eu acho que seria legal falar, a gente está falando dessas outras coisas que a gente faz, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, e eu gostaria de fazer cada vez mais, é escrever. Aí tem uma parte da apresentação ali, que eu até coloquei uns prints da Vice, porque que é uma coisa que chegou na minha vida também por conta do Everyday Brasil. Em 2018, a Vice Brasil, por conta do Everyday, me convidou para... Eu fiz um printzinho assim, meio mal feito, mas só para ilustrar, para escrever sobre fotógrafos e fotógrafos, sobre trabalho, né, de fotógrafos e fotógrafas brasileiras. Então, eu escrevia regularmente, assim, sobre esses trabalhos. Eu tinha liberdade para escolher sobre quem que eu ia escrever, só sobre o MST que eles me pautaram para fazer uma matéria sobre MST. Os outros todos eu que sugeri, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim, que eu gosto. E é uma coisa que falta na fotografia hoje, né? Tem muita fotografia, mas se pensa muito pouco sobre o que está sendo produzido, né? Teorizar, né, você diz. Sim. Sim. Assim, escrever sobre os trabalhos de outra pessoa, sobre o que está rolando, uma certa tendência, isso falta hoje na fotografia. Tem muito pouca gente escrevendo, né? Eu acho que tem pessoas ótimas escrevendo, mas eu acho que ambientes muito assim fechados, sabe? Por exemplo, nesse caso, esse exemplo da Vice, a Vice falava sobre várias coisas, né? E aí a fotografia era uma delas. Então tinha muita gente que acompanhava, e acabava chegando em gente, assim, muita gente mesmo. Tem coisas, às vezes, que repostam até hoje, assim, tipo esse da Melissa mesmo, fez muito sucesso, aí foi muito repostado, mas por todo tipo de pessoa, sabe? Não só por fotógrafos e fotógrafas. Então eu acho que falta um pouco chegar em todo mundo, assim, todo mundo que possa vir a ter interesse, né, sobre esses assuntos. Mas sim, tem pessoas escrevendo, claro, mas em ambientes assim que fica mais entre nós mesmo, né? Sim, eu acho que é muito importante. E os textos da Vice ainda estão no ar. Então, esse print eu fiz de lá, porque na Vice você entra, quando você já colaborou com a Vice, fica uma página só sua, assim, com o seu nome. Aí você só clica lá, aí tem tudo que você já fez. Então isso é legal. Isso é legal. Foi um período muito, muito legal. Esse é um lugar de estudar, né? Estudar, de pensar a fotografia. Sim. E uma coisa, assim, falando nisso, me lembrei de comentar, que é uma coisa que eu acho muito legal, é que as pessoas que acompanham o Everyday Brasil no Instagram, os seguidores, né? Gente de todo tipo, sabe? Não são só, claro, óbvio que tem muitos fotógrafos, fotógrafas, estudantes de fotografia, pessoas envolvidas com a fotografia de alguma forma, claro, tem. Mas também tem todo tipo de gente, sabe? Tem professor, tem advogado, tem médico, eu vejo ali, tem todo tipo de gente. E isso eu acho muito legal, porque são pessoas assim que não necessariamente estão ali por causa da fotografia, claro, gostam, apreciam, mas pelas histórias, porque, né, que essa coisa, né, que eu falei agora há pouco e que eu super penso, que eu acho que a fotografia ela é uma desculpa para a gente falar do que a gente quiser, né? Então, a fotografia ela é uma ferramenta mesmo, uma ferramenta, nesse caso, uma ferramenta social
para a gente poder levantar questões, assuntos, situações que a gente acha que é importante mostrar, falar. Então tem todo tipo de gente, assim, isso eu acho muito legal, muito legal. Muito E aí é um bom. jeito da fotografia chegar, porque a gente está falando disso, né, da fotografia chegar mais nas pessoas, assim, eu concordo. Vocês querem falar mais alguma coisa, que a gente já está quase chegando 1 hora de Olha, eu acho que foi suficiente, acho que foi ótimo. Foi ótimo, ficaria horas conversando com vocês aqui. Sim, vamos marcar. Vamos marcar em Brasília. O festival vai acontecer de 27 até dia 2 de setembro. Então, e tem as convocatórias para participar, se eles puderem ajudar a gente a divulgar. Sim, claro. Eu divulguei uma vez na VLD, eu vou divulgar essa semana de novo. Vou divulgar até quando? Para todos os nossos fotógrafos, Zu. E é porque a gente pode fazer exposições super legais, as exposições vão acontecer na rua, vai ter uma numa galeria, mas as outras 3 exposições vão ser na rua. Então, quem for selecionado para participar, vai estar na rua, na cidade, a gente vai fazer um movimento bem bacana. E eu acho que esse tema de como habitar esse mundo, né, em vista de tudo que está acontecendo, acho que rende uns trabalhos bem bonitos, ainda dá tempo de fazer, quem quiser fazer, né? Sim, produzir, né? Até o dia 1º de maio está aberto a inscrição do... tem um bom tempo, né? Legal. Então, gente... eu acho ótimo. Obrigada a você, adorei, foi ótimo o papo. Vamos marcar outros. Vamos marcar outros. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Zu, mais uma vez. Sucesso aí no festival. Foi muito legal ano passado. Acho que esse ano vai ser mais legal ainda. O programa para estar lá também. Tá ótimo, querida. Obrigadão. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a você. Até. Boa noite para vocês. Beijo.